Como o Tico falou, o tema da noite de hoje é o bem e o mal sofrer, e o mal é o remédio. São 2 itens do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É comum entre nós frequentadores, e muito acentuado entre o pessoal que vem aqui na frente conduzir o bate-papo, ter uma sensação de déjà vu, sabe? Ficar aquela preocupação, nossa, será que já não foi falado isso? Será que já não foi dito aquilo? Será que isso já não foi abordado, né? A gente tem uma certa responsabilidade sobre esse assunto. Então, eu resolvi fazer refletir um pouco sobre os assuntos que haviam sido abordados desde a última vez que eu estive aqui na frente até a semana passada. Então, a gente teve a Andréia, depois que eu falei da última vez, a próxima foi a Andréia, que falou sobre o ponto de vista. Então, o ponto de vista no sentido de como que nós encaramos os nossos problemas atuais, os futuros, e como que nós reagimos a eles. Foi isso que a Andréia abordou de uma forma bem resumida. Sabe aquele se vira nos 30? Eu vou me virar nos 30 segundos sobre cada um deles, né? Para dar tempo de falar sobre as outras coisas. Aí o Lucas, depois da Andréia, falou também, apesar dele não ter falado numa segunda-feira, o Lucas falou na terceira quinta-feira do mês, isso, né? Terceira quinta-feira do mês, que a gente tem reservado para promover pessoas que venham também bater um papo conosco sobre assuntos relacionados à vida cotidiana e ao espiritismo, né? Então, o Lucas falou sobre os 12 passos. A gente tinha a sensação que os assuntos, assim, quase que entre os 12 passos e aquilo que a gente aprende sobre reforma íntima e sobre o espiritismo, que eles estavam fazendo um balé, uma dança bem bonita, né? Agora, teve um passo que, digamos que é uma das colunas da gente, né, da nossa profissão de fé, e que é uma fala, traduz uma fala famosa de Sócrates. Quem será que lembra? Vale dar uma dica, é o primeiro passo dos 12. Conhece-te a ti mesmo é de Sócrates, né? O passo diz assim: fazer um inventário destemido de nós mesmos. Que, de fato, a gente precisa ter coragem, não é verdade? Para a gente ficar nu espiritualmente, nu emocionalmente para nós mesmos, é uma coisa que precisa de coragem, né? Então, o Lucas falou sobre isso. Aí o Tico veio e falou sobre a justiça das aflições, né? Como que a gente, na verdade, se a gente fosse resumir, né? O Tico disse em outras palavras que tudo o que nós vivemos é um presente e que não tem jeito de ser endereçado para a pessoa errada. Que tudo que a gente vive é suposto ser vivido por nós. Ninguém mais poderia viver pela gente, né? Aí, a gente teve a Karina, que falou sobre despreendimento dos bens materiais. Perfeito, fresquinho, tá, né? E aí foi abordado não só o despreendimento naturalmente de bens como carro, casa, terreno, mas também os despreendimentos daquilo que nos traz um certo orgulho, como o título, como o estudo, não é verdade? Não o estudo, aquilo que a gente aprende, mas em termos de titulação, né? O status, não é? Vai mais além o despreendimento dos bens tangíveis e intangíveis, né? Então, foi abordado, foi estimulado em nós pensar sobre esse assunto. Aí, vale a gente pensar o seguinte: quem quer que prepare as 48 semanas de bate-papo que vão acontecer durante o ano, durante os 365 dias do ano, não tem o preciosismo, e talvez o tempo e a organização, de que esses assuntos
estejam organizados de uma maneira ou cronológica, ou de uma maneira, ou em termos de afinidade, né? As pessoas responsáveis por isso organizam com os elementos que elas têm nas mãos. O que, na verdade, faz a gente ter a sensação, oh, meu Deus, né? Como que os assuntos estão relacionados uns com os outros, ou como quantas vezes a gente fez um evangelho no lar, no domingo à noite, na segunda-feira foi o assunto que foi tratado, não é? Quem prepara isso, quem faz esse tricô, é a espiritualidade de luz. Muito em especial, o mentor da Casa São Francisco de Assis. Para aqueles que estão contando, aquelas pessoas que estarão presentes, né? Então, eu tive a sensação que é como se o nosso coração fosse uma massa de pão. E que durante essas 4 semanas, ele tivesse vindo sendo sovado. Ele estava sendo sovado, ele estava deixando a massa no ponto para que a gente pudesse tratar do assunto reservado para a noite de hoje. Então, antes de eu entrar no assunto, eu gostaria de me posicionar espiritualmente de joelhos, em respeito a todas as pessoas que tenham passado ou estejam passando por situações semelhantes àquelas que vão ser dadas aqui como exemplo. Então, eu me posiciono espiritualmente de joelhos frente a vocês, estejam essas pessoas encarnadas ou desencarnadas. O assunto é um assunto delicado, dependendo do caminho que você tomar para abordar, né? Então, eu acredito que algumas pessoas aqui presentes já assistiram As Mães de Chico, o filme As Mães de Chico. No filme As Mães de Chico, ele relata histórias da vida real. Ele faz uma compilação de mães que tiveram os seus corações balsamizados pelas ações do Chico, pelas intervenções do Chico. Nesse filme, tem uma personagem, eu não me recordo o nome da personagem no filme, mas eu me recordo o nome dela na vida real, que se chama Célia Diniz. Se é que coincidência existe, eu tinha uma tia chamada Célia Diniz. Eu com outros nomes no meio, mas era Célia Diniz, então é também com muito carinho que me veio a lembrança, ela não está mais entre nós. Muito bem, a Célia teve um filhinho. Não, antes do filhinho, a Célia foi criada numa família espírita. Na verdade, o pai da Célia era um amigo pessoal do Chico, eles eram trabalhadores juntos numa casa espírita que o Chico coordenava. Ok, então ela cresceu nesse ambiente, né? Aí cresceu, casou, teve o filhinho de 3 anos. Quando o filhinho estava com 3 anos, né? Como é normal a classe média alta brasileira, ela tinha uma babá para ajudar nos cuidados com a criança. E a babá era uma pessoa alegre, né, risonha, festiva, como é esperado para uma pessoa que cuida de criança. É isso que a gente quer, alegria, né? Então, um belo dia, a babá levou o filhinho da Célia para um passeio de bicicleta, que era até uma coisa relativamente comum deles fazerem. Nesse passeio, em uma das voltas, né, com a bicicleta, a criança caiu da bicicleta. Ao cair da bicicleta, bateu a cabecinha e desencarnou dali 3 horas. Então, independente de qual seja a profissão de fé que nós temos, seja a pessoa mãe, pai ou filho, sabe a dor que vai no coração da pessoa com uma perda como essa, que deixa de ser material, né? Como foi abordado. E a Célia estava com dificuldades de aceitar o assunto, estava com dificuldade de digerir, estava com dificuldade de reagir. Então, nessa época, o Chico já havia mudado da cidade onde eles trabalhavam juntos,
E ela e o marido, depois de 4 meses, em luta constante por essa aceitação, ela foi visitar o Chico. Quando ela chegou, quando foi a vez dela, que era aquela fila, né? Ela ajoelhou aos pés do Chico e daí ela sentiu um calor, uma harmonia interior, uma paz indescritível, e que ela disse assim: meu Deus, é verdade mesmo que as pessoas falam, o testemunho que elas dão quando elas se aproximam do Chico. Quando ela olhou para ele, sem dizer uma palavra, né? Ela só chorava. Quando ela olhou para ele, ele falou: não fui eu, minha filha. Não sou eu, minha filha. É o seu menino que se aproximou e te abraçou. Aí ele perguntou para ela: você já perdoou a babá, filha? E ela olhou para ele e falou: perdoei, Chico. Que ela tinha perdoado. E ele respondeu para ela: que bom, porque agora chegou a vez de você agradecer. Aí ela arregalou os olhinhos assim, e ele respondeu: a volta, o retorno do seu menino à pátria espiritual estava marcada. Ela aconteceria, com ou sem a queda da bicicleta. E nem você e nem o seu marido teriam estrutura para aguentar se tivesse sido pelas mãos de vocês. E aí a Célia voltou com essa proposta, né? De agradecer e de retomar a sua vida e de reorganizar os sentidos, a família, enfim. Aí a Célia deu conta disso. Ela, o marido, tiveram mais 2 filhos, reconstituíram os laços, a harmonia, a serenidade. E aí, quando a filha estava com 26 anos, uma jovem, na flor da idade, né? Tinha se formado, noiva, estavam organizando o casamento, contraiu a dengue hemorrágica e desencarnou em 3 semanas. Ficando a Célia com um único filho, dos 3 que lhe haviam sido concedidos. Muito bem, o marido dela disse para ela assim: Célia, o que a gente vai fazer agora que a gente não tem mais o Chico? Que o Chico já havia desencarnado, para nos ajudar a juntar os pedacinhos. E ela disse: nós vamos fazer o que Deus já nos ensinou uma vez. Nós vamos continuar unidos e fortalecidos pela fé da crença que a gente tem na multiplicidade das vidas e que os nossos laços não são da carne. É assim que a gente vai dar conta, é assim que a gente vai continuar. Ela é hoje presidente de uma das casas espíritas, de onde que o Chico deixou, né? Foram várias que ele deixou, e continua trabalhando e palestrando e divulgando e dando esse testemunho na intenção primeira de acalentar os corações, acalmar os corações. Muito bem. Esse assunto está diretamente relacionado ao tema, quando a gente diz o bem e o mal sofrer. Aí eu trouxe uns outros exemplos para a gente refletir juntos sobre a segunda parte do tema da noite de hoje, né? Que é a primeira, perdão, só pegar certinho, seria o bem e o mal sofrer, que a gente trouxe a Célia como exemplo, e agora o mal é o remédio. Do mal é o remédio, nós vamos lembrar de 4 figuras. Uma delas, mais em especial, que vai nos ajudar a expandir sobre esse assunto. Jerônimo Mendonça. A gente já ouviu falar sobre ele, o apelido de Jerônimo Mendonça é o Gigante. Jerônimo, um jovem que sempre teve o ímpeto à religiosidade, mas até os seus 15 anos era evangélico, se trabalhava pelos grupos de jovens evangélicos, já até tinha partes em palestras,
tinha participações em palestras e tal. Aos 15 anos ele conheceu um amigo espírita, ele começou a fazer algumas reflexões sobre a vida, não estava muito confortável, conheceu um amigo espírita e achou que aquela doutrina acomodava melhor o seu coração. Estou fora de forma. E achava que aquela doutrina acomodava melhor o seu coração. Então ele passou a frequentar. Aí, o Jerônimo, aos 15 anos, começou a apresentar alguns probleminhas musculares. Ele começou a ter algumas dificuldades, se ele estivesse jogando, ele caía, ele tinha que parar. Depois, aos 16 anos, ele foi ficando com outros membros comprometidos. Aos 17 anos, um dia no cinema, ele era fissurado por cinema, estava assistindo um filme e não tinha lugar, estava cheio, ele ficou em pé. Aí ele não, depois que acabou o filme, depois de 2 horas, ele não conseguia se mexer mais. Então ele precisou de ter ajuda. O Jerônimo foi acometido de uma doença rara na época, rara até hoje, que afeta a musculatura. Enfim, ele acabou perdendo todos os movimentos das pernas, todos os movimentos do braço e ficou numa cama dos 20 aos 50 anos, por 30 anos, mas não perdendo aquela fé viva de que havia um propósito, uma missão, uma aprendizagem naquela vida. Então, por 30 anos, ele palestrou o Brasil afora em cima de uma cama, porque ele não mexia nenhum outro membro que não fosse a cabeça. E ele palestrava justamente divulgando o quanto muitas vezes aquilo que a gente imagina e a gente categoriza, classifica como sendo o mal, é um bem maior. Então aí eu vou trazer um exemplo que não necessariamente diz respeito ao Jerônimo, mas que a gente encontra em algumas obras. Perdão, eu não consigo lembrar o nome da obra, mas acho até que vocês vão se recordar junto comigo. Quando um indivíduo que também havia nascido como o Nick, aquele australiano que não tem as pernas e não tem os braços, eu não falo sobre o nome porque eu acho muito difícil de falar sobre o nome dele, se o Rabi me ajudar, eu deixo no Nick mesmo, né? Porque, segundo alguns dados, porque ele não é o único, né? Há outras pessoas também, sim, então, segundo algumas revelações mediúnicas de um indivíduo que aconteceu a mesma coisa, é porque no planejamento encarnatório essa pessoa tinha vontade, ele ia passar por algumas dificuldades e ele havia se suicidado na vida anterior e tinha usado, olha só, havia se suicidado, para se suicidar, usou as mãos. Então, ele teve a oportunidade de vir sem os braços. Na outra vida não aguentou, porque vir sem os braços era uma dificuldade muito grande para um homem, para um jovem. Então ele usou das pernas e se jogou de um edifício. Então, na outra, pela graça divina, ele veio sem os 4 membros. Na expectativa de que isso pudesse auxiliá-lo a fazer uma reflexão maior do porquê daqueles exercícios estarem sendo propostos, ao invés de encurtar o exercício e não realizar o exercício. Então, por mais difícil que sejam os exemplos trazidos na noite de hoje, são exemplos reais. São exemplos que nós já convivemos, ou já conhecemos, ou já ouvimos alguém que conhece, ou que já conviveu, não é verdade? São exemplos reais para a gente refletir. E para a gente aprender a perceber que aquilo que no momento provoca em nós um desconforto infinito, não é senão a bênção divina a nos promover a reflexão, a nos promover a evolução, a permitir que a gente saia dessa melhor do que quando nós entramos. Não importando qual seja o tempo, mas que esta seja uma meta
uma meta individual, uma meta do grupo, de sair dessa melhor do que quando nós entramos. Então, para que a gente possa, na noite de hoje e amanhã, digerir este assunto, como eu falei, eu acho que nosso coraçãozinho foi amassado como um pãozinho para poder receber as mensagens da noite de hoje, né? Então, eu vou trazer uma passagenzinha do capítulo 5, item 18, que diz assim: o desânimo é uma falta. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Lembrando que o que é uma fé viva? É uma fé cega? É uma fé raciocinada? O que importa? É aquela que promove a nossa mudança. É aquela que nos fortalece para dar o primeiro passo. É aquela que provoca o melhor em nós. Esta é a fé viva. E este é o pedido da espiritualidade de luz na noite de hoje. Para que a gente permita que ela permaneça acesa e que a gente possa sempre contar um com os outros nesta hora da história, nessa jornada e nas dificuldades que a gente tem. Tá bom? Um beijo enorme no coração de todo mundo. Uma boa noite. A gente vai fazer a oração final. Se cada um aqui na casa, os passistas, as pessoas, quase todos são passistas, as pessoas que ficaram combinadas para a noite de hoje de estarem auxiliando o grupo, vão estar posicionadas. Na casa de cada um, se vocês puderem estar em silêncio, puderem oferecer todos os pensamentos, todos os sentimentos à espiritualidade de luz, eu tenho certeza que o passe alcançará a todos os nossos corações simultaneamente. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Obrigada, ó Pai, pelas experiências vividas. Obrigada pelo dom da vida. Obrigada pela dor, obrigada pelo amor. Obrigada, Senhor. É com o coração recheado de agradecimento que nós nos dispomos, que nós nos oferecemos para a espiritualidade de luz, para que nós possamos ser instrumentos úteis no plano de amor que Deus tem para o planeta Terra. Que assim seja.